Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o nosso vídeo de hoje vai ser a segunda parte do nosso segundo dia de peregrinação à Terra Santa. De manhã nós visitámos Petra, que eu falei no vídeo anterior, e à tarde nós fomos até ao Monte Nebo, o Monte de Moisés, e terminámos o dia na famosa experiência do Mar Morto. Já sabem o que vos pedimos, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, quem sabe algum deles possa um dia querer vir connosco fazer esta experiência, e ponham um like, não custa nada, ajudem-nos, e deixo-vos já com um resumo deste segundo dia. Este vídeo corresponde à tarde do nosso segundo dia de peregrinação. Depois de Petra, nós saímos em direção ao Monte Nebo. Este monte é identificado na Bíblia como o local onde Moisés morreu. É um monte que fica mesmo na fronteira com Israel e que dá acesso a podermos visitar uma espécie de varanda especial para nós apreciarmos quase toda a Terra Santa. Podemos, ao longe, se tiver bom tempo, ver a cidade de Jerusalém, ver a zona da Palestina, ver toda a zona do Mar Morto e do Rio Jordão e, portanto, temos uma varanda especial na qual, através dos olhos de Moisés, ele pôde apreciar a Terra Santa. Mas é preciso irmos à Bíblia para percebermos a identificação deste monte. Sabemos que Moisés saiu do Egito com o povo e fugiu para o deserto. A primeira parte ele vai andar na península do Sinai e quando decide se aproximar da terra prometida, ele em vez de ir pelo caminho normal que seria junto ao Mediterrâneo, ele vai pelo lado da Síria e vai tentar entrar na terra prometida pelo lado do Rio Jordão. E é precisamente este monte, o Monte Nebo, que está aos pés do Rio Jordão, onde pela última vez Moisés vive e vê a terra prometida. Segundo a Bíblia, Moisés, ao fim de 40 anos a conduzir o povo, começou a duvidar se algum dia o povo iria chegar à terra prometida. E então Deus, faz uma profecia, uma espécie de castigo, em que lhe diz: olha, por duvidares, da minha aliança com o povo e do meu contrato com este povo, tu vais poder ver a Terra Santa, mas não vais entrar nela. E então, segundo a Bíblia, Moisés despede-se do povo, despede-se de Josué, pede a ele para ser o novo líder e conduzir o povo na terra prometida e sobe ao Monte Nebo. Nunca mais ninguém o viu e, na realidade, a Bíblia traduz-nos uma visão de Moisés sobre a terra prometida. E, na realidade, quando nós subimos àquele monte, o que nós temos é a paisagem de Israel, a paisagem da terra prometida. Por isso, quando nós entramos naquele espaço, todas as referências são dirigidas à figura de Moisés. Nós aproximamos, imediatamente existe um varandim, onde tem uma placa, inclusive a indicar as direções do nosso olhar para identificarmos os locais mais importantes da Terra Santa, nomeadamente Belém
Jerusalém, também a cidade de Jericó e por aí fora. Também quando entramos, nós temos uma grande torre que no fundo representa uma das passagens do deserto, que é a cobra enrolada no poste. E é um dos símbolos que chegou até hoje da história da Bíblia, da história de Moisés, da história do povo no seu caminho pelo deserto. Só para vocês saberem, o símbolo que nós hoje temos nas ambulâncias, nos hospitais, das farmácias, do INEM, é uma famosa história do deserto em que as pessoas estavam a ser picadas por serpentes e muita gente morria. Então Deus mandou construir uma cobra de bronze enrolada numa cruz ou num poste, num madeiro, e quem fosse picado e conseguisse olhar para a cobra de bronze ficava curado. E por causa disso, ainda hoje, esse é um dos símbolos que nós usamos nas farmácias, nas ambulâncias e nos hospitais. É evidente que para nós como grupo foi um momento muito especial. O nosso objetivo era fazer uma peregrinação à Terra Santa, mas nós ainda estávamos na Jordânia e, no fundo, pusemos no papel do povo hebreu, pusemos um bocadinho nos olhos de Moisés, no sentimento de Moisés, alguém que lutou pela liberdade e pela dignidade de um povo e que, não podendo fazer a experiência da travessia do Jordão para a Terra Prometida, viveu e viu um espaço de liberdade, um espaço de dignidade. E então todos nós nos aproximamos daquela varanda e, digamos, durante alguns minutos, apreciámos a Terra Prometida. Em seguida, tivemos uma pequena surpresa. Nós tínhamos previsto celebrar ali a Eucaristia. É um espaço hoje gerido e protegido pelos franciscanos e nós já tínhamos visitado aquele espaço em anos anteriores, só que a igreja estava um bocadinho em obras e, portanto, era um espaço em que eles descobriram algumas ruínas antigas. Havia até a perspectiva de tentarem descobrir o famoso túmulo de Moisés. Isso, na verdade, ainda não foi encontrado, apenas temos a referência do Monte Nebo e, quando entramos na igreja, ela está completamente remodelada. Mas o trabalho que nós vimos foi um trabalho fantástico. Eles não esconderam as ruínas da antiga igreja, uma igreja bizantina, mas colocaram a igreja de duas formas. Isto é, nós podemos celebrar de costas para a Terra Prometida, e então nós estamos a celebrar na igreja naquilo que é o seu sentido original, mas eles colocaram um espaço atrás do altar que, se os padres quiserem, podem celebrar virados para a Terra Santa. Ou seja, as pessoas que estão a celebrar, os padres, ficam de costas e as pessoas que estão a participar da Eucaristia, na realidade, estão sempre a ver em frente a Terra Santa, a Terra Prometida. Então, nós celebramos ali a Eucaristia. Foi uma Eucaristia que teve um sabor especial de verdadeiramente um peregrino. Alguém que está a caminhar e a aproximar-se do seu lugar mais sagrado, que é a cidade de Jerusalém, e neste caso, a olharmos para a Terra Prometida. Depois da Eucaristia, nós podemos visitar com mais calma todas aquelas ruínas daquela igreja, só falar um bocadinho da localização verdadeira do Monte Nebo. Nós sabemos que havia uma grande devoção do povo hebreu às figuras mais importantes da sua história. Por exemplo, sabemos que num dos montes de Petra está o túmulo de Arão. E, provavelmente, os próprios judeus hebreus identificaram o Monte Nebo como o local onde estava enterrado Moisés. Só que ao longo da história, esse local desapareceu e nós hoje não temos nenhuma referência arqueológica de alguma coisa que tenha sido construída naquele monte em nome do Moisés.
sabemos que os franciscanos tomam conta daquele espaço já há bastantes anos, mas há ali um trabalho de escavação arqueológica que ainda é feito quer pelos franciscanos, quer também pela parte israelita, no sentido de tentar descobrir algum vestígio de alguma coisa sobre a tumba do Moisés, mas até hoje nada foi descoberto. Na realidade, quando descobriram as ruínas desta antiga igreja bizantina, pensou-se inicialmente que se teria descoberto um vestígio mais antigo da tumba de Moisés, mas na realidade isso não se comprovou. É apenas uma igreja bizantina e é também uma igreja que está devotada ao espaço do Monte Nebo, portanto a toda a história do Moisés. E isso quer dizer que aquele lugar sempre foi um lugar de peregrinação desde há muitos anos, quer para os cristãos e quer também para os judeus. E tem também um significado muito especial. Nós, quando chegamos ali, nós podemos, assim, de uma forma muito rápida, olhar para toda a Terra Santa. E sabemos que o grande objetivo de Moisés era trazer um povo para uma terra onde há leite e mel. Isso quer dizer onde há abundância e onde há paz. E ainda hoje é um espaço visitado pelas personalidades mais importantes do mundo que visitam Israel e procuram, digamos, fazer uma visita para o diálogo e para a paz. E não é por acaso que a maior parte dos papas que visitam a Terra Santa procuram visitar aquele local, não só para se porem na pele do Moisés, mas para também transmitirem uma mensagem de paz para aquela terra, para aquela região e para aquelas populações. Mas, entretanto, o nosso tempo ali terminou e nós voltamos a entrar num autocarro e dirigimos então para o hotel onde iríamos passar a noite. Só que esse hotel, pela primeira vez, nós ainda ficámos do lado da Jordânia, nós não atravessámos logo a fronteira, e o hotel tinha um acesso privilegiado e, digamos, privado ao Mar Morto. E então o nosso grupo pôde fazer a experiência de nadar e de brincar no Mar Morto. É claro que eu vou aproveitar para explicar que fenómeno é este. É bom explicar às pessoas que estão a ver isto pela primeira vez que o Mar Morto é o local do nosso planeta mais baixo ao nível do mar, ou seja, ele está a cerca de 500 metros abaixo do nível do mar e é, em todo o planeta, a zona mais baixa do planeta, sem estarmos, digamos, debaixo de água. E qual é o fenómeno que acontece ali? Bom, nós estamos a falar de uma zona onde onde se encontram duas placas tectónicas e por isso aquela é uma região com muitos terremotos e muitos sismos e ao longo da história muitas coisas, muitos acontecimentos naturais alteraram, digamos, a geografia do espaço. E na realidade ali o que aconteceu ao longo dos anos, de milhares de anos, o mar estava ali e as placas tocaram e em vez de, digamos, baterem e virarem para cima e criarem, digamos, uma espécie de ciclo montanhoso, na realidade elas bateram e desceram e criaram um vale e que cada vez mais elas estão a tocar-se e aos poucos e poucos se vai afundando. Isso provocou que o mar Mediterrâneo se separasse daquele território, portanto tem o mar Mediterrâneo, tem um ciclo montanhoso e depois nós descemos 500 metros abaixo do nível do mar, onde ficou este grande lago de água salgada. O problema é que a única água que alimenta este lago salgado é o Rio Jordão. O Rio Jordão termina no Mar Morto. A água doce que entra é tão pouca que não é suficiente para tirar o sal daquele lago. Então, à medida que a água salgada se evapora, a concentração de sal é cada vez maior e neste momento nós estamos a falar de uma água com 37% de sal.
o que faz com que não há capacidade de haver nenhuma vida dentro daquele lago. Não há uma alga, não há um peixe, não há um ser vivo que consiga sobreviver dentro daquele lago. E é por isso que ele tem o nome de Mar Morto, ou seja, não tem nenhuma vida. Agora vocês perguntam, mas Miguel, qual é a beleza dessa experiência? Então, olha meus amigos, não dá para explicar assim. O mais bonito daquilo é fazer mesmo a experiência, só que vocês sabem que se a água tiver uma grande concentração de sal, é muito mais difícil nós afundarmos. Portanto, parece que ficamos mais leves à tona da água. E ali o fenómeno é mesmo esse. Nós, se nos deitarmos na água e começarmos a tentar nadar, quase não conseguimos. A impulsão é tão forte que nós quase não conseguimos ficar direitos dentro da água. Agora, uma coisa é verdade, dificilmente ali alguém se afoga, porque dificilmente alguma coisa ali vai ao fundo. E portanto, aquelas imagens que as pessoas falam de entrar dentro de água e pôr-se a ler jornal, garanto-vos, é uma experiência autêntica. A força que nós sentimos é tão grande que se nós entrarmos dentro de água e ficarmos com a água aí pelos joelhos ou um bocadinho em cima dos joelhos, começamos a sentir a força da impulsão e basicamente nós temos que nos deitar. Fica difícil ficarmos em pé ali naquela água. Depois o outro fenómeno que aquilo tem é, como é muito sal, não há nenhuma vida, todo o fundo do lago é barro, é um fundo barrento. E aquilo, com os sais que aquilo tem, é uma força mineral tão grande, se nós pegarmos naquele barro e untarmos a nossa pele, aquilo é tão forte que se tivermos algum tipo de impureza, alguma ferida, imediatamente começamos a sentir o barro a queimar as nossas feridas. E, como já percebem, aquilo tem um poder, digamos, curativo enorme. E ficam já a saber que é deste Mar Morto de onde vêm os produtos mais famosos ao nível da estética, de beleza, que as senhoras adoram e que quando vocês veem lá a referência Dead Sea, quer dizer que vem daqui, do Mar Morto. E então as pessoas divertiram-se ali a pintarem-se com aquele barro na pele, a sentirem a pele a queimar, enfim, não ficaram mais novas por causa disso, mas sentiram na pele a experiência do barro do Mar Morto. E é uma coisa que a gente deve fazer, normalmente a gente deve besuntar, ficar todos pretos, deixar estar ali mais ou menos um quarto de hora, sentir a pele a queimar, sentir tudo aquilo a fervilhar na nossa pele e depois, obviamente, passamos por água e tiramos outra vez o barro para limparmos o barro do nosso corpo. Na prática é isto. É claro que este momento ainda é mais bonito se for vivido em grupo. Ou seja, obviamente que eu podia ir para lá sozinho, passar uma tarde ali a brincar no Mar Morto, mas quando nós somos 20, 30 pessoas e começamos todos ali a mascarar-nos e a brincar, digamos, fica um ambiente muito mais agradável e muito mais divertido. Só uma ajuda se algum dia visitarem este Mar Morto e fizerem esta experiência. É proibido pôr a água nos olhos ou na boca, ou nos sítios mais sensíveis do nosso corpo. Se tivermos feridas, temos que nos proteger e não levar material, digamos, metais, para dentro da água, porque a quantidade de sal e a força da água é tanta que pode corroer esses metais. Só estou a dizer que se levarem, por exemplo, uma aliança de ouro, como o ouro não se corrompe, o mar não vai fazer nenhum problema. Mas se não for um anel de ouro, logo em segundos, vocês vão ficar a saber que alguém vos enganou. E assim terminou o nosso segundo dia. Devo dizer que o hotel onde nós ficámos era excelente, inclusive tinha várias piscinas artificiais de água doce e nós ainda nos divertimos um bocadinho a brincar nessas piscinas. E quando chegámos à noite, o hotel, percebendo que éramos um grupo relativamente numeroso, em vez de estarmos a jantar, digamos, na sala normal das outras pessoas, arranjou-nos uma sala privada para nós estarmos a falar
e a conversar e a partilhar as experiências daquele dia. E foi também um momento agradável do nosso grupo. E pronto, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem aquilo que vos pedimos. Partilhem, subscrevam, ponham aí um like para ajudar a espalhar este canal. Isso é muito importante e não custa nada, tá bem? É uma coisa muito fácil que vocês podem fazer. E o próximo vídeo vai ser já o terceiro dia, vai ser a primeira vez que vamos entrar verdadeiramente na Terra Santa. E até lá, tudo de bom para vocês.